Os Evangelhos, uma tradução. Estou gravando um vídeo rápido para falar sobre essa nova tradução, essa nova edição do texto dos Evangelhos, publicada de maneira independente, né, fora do Novo Testamento, do cânone bíblico, numa nova tradução que é bastante literal e vale a pena ser conhecida, numa bela edição da editora Atelier Editorial, em parceria com a Nema, também editora. E além de ser uma bela tradução, ela tem como característica singular ser uma edição bilíngue. Nós temos então o texto grego do lado esquerdo, o texto em português do lado direito. Não sei se dá para ver aqui o texto grego e o texto em português. Algumas particularidades rápidas aqui sobre essa Bíblia, que acabou de sair esse mês, e eu li coisa de umas 100 e poucas páginas, andei folheando. Ela tem, então, a tradução do Marcelo Musa Cavagliari, a tradução, apresentação e notas. É uma edição bilíngue, como eu disse, e o texto grego, isso é uma informação relevante para quem gosta de trabalhar com texto a partir dos seus idiomas originais, é aquela melhor edição do texto grego que nós temos disponíveis atualmente, né? A 28ª edição do Nestlé Aland está aqui colocada na íntegra, e depois você tem a tradução bastante literal do Marcelo Musa Cavagliari. Uma tradução que tem por característica, além de ser uma tradução literal, ele tomou uma decisão que me pareceu interessantíssima, curiosa, que faz com que a gente, que mesmo que já conhece o texto bíblico, leia como algo original, assim, tem uma experiência nova na leitura. Ele traduz palavras que habitualmente os demais tradutores, as demais versões apenas transliteram. Então, o próprio Jesus Cristo que a gente encontra nas nossas Bíblias, Cristo, na verdade, é uma transliteração do termo grego, do Christos, mas traduzindo, é ungido. Então, você vai encontrar nessa versão dos Evangelhos, Jesus ungido. E assim, outros exemplos. Eu tenho até anotado aqui, por exemplo, o João, que é João Batista. O batizar é mergulhar, então você vai ler mergulhar na versão do Marcelo. O anjo, que também é uma palavra que não quer dizer nada e que depois vai ganhar ele é um mensageiro, né? O que anuncia, ele vai ganhar um significado diferente dentro da tradição cristã. Então ele traduz por núncio, para mostrar que ele é um mensageiro e tentar nos tirar desse sentido já consagrado, divulgado dentro da tradição religiosa. Então, evangelho passa a ser o bom anúncio, sinagoga ele traduz por congregação, hipócrita ele traduz por ator, fé, como é também uma palavra de sentido religioso muito forte, ele traduz por confiança, e confiaram em Jesus depois que ele fez determinado milagre. Pecado, por exemplo, ou os pecadores, ele traduz pelos errados. E assim por diante, né? Os apóstolos são expedicionários. Perdoar, ele traduz por deixar ir. E assim em diante. Parábola vira comparação. Liturgia, ele traduz por um serviço público e etc. Quer dizer, a tradução é bastante literal e nos deixa pensar e refletir sobre o sentido que a palavra tinha antes que ela tivesse já uma conotação, digamos assim, dogmatizada, institucionalizada dentro do cristianismo. Então vale a pena conhecer a tradução, porque é a mais diferente que eu conheço dos evangelhos para a língua portuguesa. Além disso, vale observar, o texto ele é reorganizado, né, na sua diagramação. Ele é apresentado segundo divisões de parágrafos e unidades textuais, seguindo o códice sinaítico, e não seguindo capítulos e versículos. Não existem capítulos e versículos na versão em português, mas ela existe no texto grego. Então você consegue localizar que versículo se trata comparando com o texto grego que está do lado na outra página. Mas o texto em português não tem essa divisão de capítulos e versículos, o que vai te proporcionar também uma nova experiência de leitura, talvez mais próxima daquela pessoa que lia um manuscrito, né,
antigo que vinha dessa maneira, sem qualquer tipo de divisão, e tinha que, por conta própria, identificar as marcas literárias, narrativas que dividem um texto do outro. A introdução, essa apresentação do Marcelo Musa Cavagliari também é interessante, é uma introdução, fala sobre a questão manuscrita, os textos críticos, né, a sua história, dá uma introdução aos evangelhos, aos sinóticos, etc. Vale a pena também ser lida. E claro, nós temos os comentários, as notas, que é um comentário de extrema qualidade que vem ao final de cada um dos livros. Muitas notas. Então, aqui só para o Evangelho de Mateus são mais de 200 notas, 209 para ser exato aqui. E eu cheguei à conclusão de que não dá para ler pulando as notas. Você tem que acompanhá-las porque elas são realmente imperdíveis. É um belo comentário que ele acrescenta, discutindo questões de tradução, falando sobre o sentido da palavra em outras línguas e o uso que foi feito, porque aquela palavra na Septuaginta, porque aquela palavra na tradição grega, da literatura grega dizia outra coisa e assim por diante. E também esclarecimentos de caráter histórico a respeito das passagens que ele vai traduzindo. Ou seja, temos mais uma bela tradução dos evangelhos, diferente, apresentada não como um texto bíblico e sagrado, mas como um texto clássico da literatura. A coleção, a coleção na editora Atelier, a coleção Clássicos Comentados. Então, lá os evangelhos são apresentados como um clássico, uma coleção que tem Homero, que tem Virgílio, que tem Dante Alighieri e assim por diante. Então, só queria mostrar para vocês essa primeira experiência de leitura, indicar a obra e dizer que ela está à venda aí por aproximadamente R$ 100, tanto no site da editora e acho que está aparecendo agora em outras lojas, outros sites aí que vendem e distribuem livros, ok? Então, dica de leitura, essa vale a pena, hein? Os Evangelhos, uma tradução. Já é a minha versão preferida, com a qual eu vou estar trabalhando nos próximos anos aí com certeza. Falou, abraço.